Olá! Esse vídeo irá abordar o pensamento do filósofo Platão, especificamente as etapas do processo do conhecimento e também a dialética como método que nos auxilia a alcançarmos o conhecimento autêntico, a episteme. Quase sempre que se fala de Platão, sempre se começa comentando pela alegoria da caverna. E, de fato, a alegoria da caverna é extremamente importante para que possamos entender melhor a questão do conhecimento e da dialética em Platão. Passamos à análise, então, da alegoria da caverna. Segundo o filósofo, a maioria dos seres humanos se encontra como prisioneira de uma caverna, permanecendo de costas para a abertura luminosa e de frente para a parede escura do fundo. Devido a uma luz que entra na caverna, o prisioneiro contempla na parede do fundo as projeções dos seres que compõem a realidade. Acostumado a ver somente essas projeções, assume a ilusão de que vê as sombras do real como se fosse a verdadeira realidade. Se escapasse da caverna e alcançasse o mundo luminoso da realidade, ficaria livre das ilusões. Mas, estando acostumado às sombras, às ilusões, teria de habituar os olhos à visão do real. Primeiro, olharia as estrelas da noite, depois, as imagens das coisas refletidas nas águas tranquilas, até que pudesse encarar diretamente o sol e enxergar a fonte de toda a luminosidade. Essa alegoria é uma metáfora da condição humana perante o mundo, e ela diz respeito tanto à importância do conhecimento como da educação para a superação da ignorância. E isso ocorre a partir de uma passagem gradativa da doxa, da opinião, do senso comum, para o conhecimento filosófico-científico, que é racional, organizado e sistemático. Segundo a metáfora de Platão, o processo de obtenção de conhecimento, de consciência, abrange dois domínios: o domínio das coisas sensíveis, e o mundo ou o domínio das coisas inteligíveis. A realidade está no mundo das ideias, para Platão, que é o mundo real e verdadeiro. Porém, a maioria da humanidade vive no estágio da ignorância, vive atrelado ao mundo sensível, ao mundo dos sentidos. As coisas do mundo sensível são mutáveis, não são perfeitas como as coisas do mundo das ideias, e por isso os objetos do mundo sensível não são suficientemente bons para gerar um conhecimento verdadeiro. Em nossos dias, muitas são as cavernas que nos envolvemos e que pensamos que são a realidade absoluta, a verdade, mas estamos totalmente equivocados em alguns casos. Isso acontece muitas vezes quando nós assumimos certas crenças, sem dedicarmos um tempo para criticá-las, sem fazer uma crítica prévia dessas crenças. Então, muitas das nossas crenças são acríticas, e isso é problemático. Já o mundo fora da caverna representa o mundo das ideias, que é o mundo verdadeiro, onde neste mundo há certas formas ou ideias que são eternas, que são imutáveis e universais, diferente dos objetos no mundo sensível, pois no mundo sensível tudo é mutável, tudo é passageiro. Já no mundo das ideias, a verdade é eterna. Por isso que para Platão, nós devemos buscar a verdade justamente neste mundo das ideias, e não no mundo sensível. Platão, então, nessa alegoria, nos tenta ensinar que existem duas realidades, dois mundos. Existe o mundo sensível, o mundo das coisas materiais, que é o mundo falso. E existe o mundo das ideias, o mundo inteligível, que é o mundo verdadeiro. O mundo falso representa a opinião, o senso comum, a doxa. Já o mundo das ideias, o mundo inteligível, é o verdadeiro e ele representa o mundo da episteme, do conhecimento científico, do conhecimento verdadeiro. Então, para analisarmos a passagem do estado de ignorância para um estágio de sabedoria, devemos passar do mundo sensível para o mundo das ideias. Porém, essa passagem do mundo sensível para o mundo das ideias é um processo contínuo que se dá a partir, por exemplo, da dialética. A dialética, então, é um método que Platão utiliza na sua filosofia e defende como o método viável para alcançarmos a sabedoria.
e sairmos do estado de ignorância. Gostaria agora de fazer uma pergunta muito simples para você. O que é o grande? Quando pensamos numa pergunta, o que é o grande, o que é o belo, o que é a cadeira, enfim, nós estamos questionando a ontologia do objeto, a ontologia de X. Então podemos trocar o grande, o belo, a cadeira por X e questionar o que é X? Essa é uma pergunta ontológica, é uma pergunta metafísica. Por quê? Porque questiona o ser, o é de X. É uma pergunta bastante simples, mas por outro lado é muito complexa. Por quê? Porque ela exige uma resposta que abarca a essência de X do objeto. Voltamos à pergunta original. O que é o grande? Nós podemos pensar, bom, grande é este prédio comparado com aquele outro prédio menor. Ou grande é este caminhão comparado com este carrinho. Então, se compararmos objetos, tentamos definir o que é o grande, mas assim não estamos definindo o que é o grande. Estamos apenas exemplificando com exemplos do mundo sensível. Platão tenta responder essa pergunta nos mostrando que a verdade, ela não oscila. A verdade é eterna, é imutável. Por exemplo, o que é o grande? Eu posso afirmar que o grande é este dedo aqui. Porém, se este dedo aqui for comparado com este dedo aqui, está certo. Mas se eu modificar e trocar este dedo aqui por este que antes era grande comparado com este dedo, agora comparado com este se torna pequeno. A verdade no mundo sensível, ela oscila. E a resposta não pode oscilar. A verdade não pode oscilar. A verdade tem que ser eterna, imutável e universal. Por isso que para Platão, a verdade é encontrada não no mundo sensível, não no mundo concreto, material, não no mundo que vivemos, mas a verdade é encontrada no mundo das ideias, no mundo das formas, no mundo dos conceitos. Por quê? Porque as ideias, as formas e os conceitos são eternos, eles não oscilam. Então, Platão, nessa alegoria da caverna, ele tenta nos ensinar que há duas realidades, dois mundos. O mundo das ideias, dos conceitos, das formas, que nada oscila nesse mundo, tudo é perfeito, e o mundo sensível que nós vivemos. Aqui tudo oscila, portanto, a verdade não é encontrada neste mundo. Então, a relação entre verdade, doxa, episteme, conhecimento científico, filosofia, tudo pode ser explicado a partir dessa alegoria, a partir desses dois mundos em Platão. Apenas para exemplificar, nós podemos comparar esse mundo das ideias com os números da matemática, porque tanto o mundo das ideias como os números possuem formas absolutas, que não oscilam, que são formas eternas e imutáveis. Uma pergunta interessante que pode ser feita a Platão é a seguinte: sabendo que as ideias não nascem das experiências sensíveis, como o conhecimento e as ideias se originam? Bom, Platão exclui a hipótese de que as ideias provêm dos sentidos. Para ele, as ideias são pura visão intelectual. Elas são representação da nossa mente. Para explicar isso, Platão se volta à teoria da reminiscência. Conhecer para a alma é lembrar, é relembrar daquilo que ela já sabia antes de encarnar num corpo. Por exemplo, não formamos a ideia cavalo observando muitos cavalos, mas relembrando da ideia cavalo que estava no mundo das ideias. A alma conhece as coisas recuperando a lembrança adormecida que ela tinha do mundo das ideias antes de encarnar num corpo. Assim, o pensamento se estrutura a partir de esquemas conceituais inatos, potenciais quando do nascimento e desenvolvimento depois por meio da aprendizagem sensorial. Todo conhecimento, assim, não passa de uma recordação. O método proposto por Platão para alcançarmos o conhecimento verdadeiro, a episteme, o mundo das ideias, é a dialética. Mas afinal, o que é dialética? A dialética consiste na contraposição de uma opinião com a crítica que dela podemos fazer. Ou seja, na afirmação de uma tese qualquer, seguida de uma discussão e negação desta tese, com o objetivo de purificá-la dos erros e equívocos.
E qual a diferença entre conhecimento e opinião? A opinião nasce da percepção da aparência e da diversidade das coisas. O conhecimento, por sua vez, é elaborado quando se alcança a ideia, que rompe com as aparências e a diversidade ilusória. Somente quando saímos do mundo sensível e atingimos o mundo racional das ideias é que alcançamos também o domínio do ser absoluto, eterno e imutável. Neste mundo das ideias só podemos entrar, segundo Platão, através do conhecimento racional, científico ou filosófico. E onde podemos encontrar, por exemplo, a beleza em toda a sua plenitude? Platão responde: no mundo das ideias. Onde podemos encontrar a verdade das coisas? Platão responde: no mundo das ideias. Jamais encontraremos a verdade, a completude de todas as coisas, da bondade, da beleza, da justiça, da liberdade e assim por diante, no mundo sensível. Nós encontraremos tudo isso em sua plenitude no mundo das ideias. Claro que o mundo sensível provém do mundo das ideias. O mundo sensível é uma mera cópia do mundo das ideias. Relacionando isso com a alegoria da caverna, podemos mostrar e comparar falando que, assim como as projeções no fundo da caverna eram apenas projeções, eram apenas sombras dos objetos reais que passavam fora da caverna, Platão também nos diz que este mundo sensível é apenas uma sombra daquilo que é verdadeiro e que está no mundo das ideias. Assim, Platão valoriza, além da dialética, a racionalidade, a razão, e critica os sentidos, a experiência como fonte do conhecimento. Para finalizar, podemos falar um pouco da imagem da pirâmide, porque por meio dessa imagem compreendemos melhor a filosofia de Platão. Imagina agora uma pirâmide. Nessa pirâmide nós temos a base dela e o topo. Saindo da base e se voltando para o topo, indo para o topo, nós estaremos desenvolvendo um movimento ascendente, ou uma dialética ascendente. Do topo para a base, uma dialética descendente. A parte superior da pirâmide representa o mundo mais teórico, o mundo mais ideal. E a parte da base da pirâmide representa o mundo mais empírico, mais sensível. Então, quando saímos da base e vamos para o topo, estamos saindo dos sentidos e indo para o mundo das ideias. Quando saímos do topo e nos voltamos para a base, saímos das ideias e vamos para os sentidos. Com essa imagem, podemos entender melhor o que seria a filosofia e o que seria a ciência nessa leitura platônica. A filosofia se preocupa principalmente com o aspecto teórico, e a ciência ela necessita de um lastro empírico concreto. Então, o filósofo é aquele que desenvolve um movimento ascendente, uma dialética ascendente, e o cientista, uma dialética descendente. A filosofia, então, tem uma pretensão metafísica de buscar os princípios últimos de todas as coisas. O filósofo é aquele que vai em busca da teoria última, da fórmula do mundo, tentando explicar tudo a partir dessa fórmula, dessa teoria. E isso só é possível de ser encontrado no topo da pirâmide. Por isso que ele vai da base para o topo em busca justamente do ápice da pirâmide. Filosofia possui uma pretensão metafísica da busca dos princípios últimos de todas as coisas. Essa é uma leitura possível de ser feita. Já a ciência, ela necessita do aspecto empírico. E a ciência, ela busca uma unidade a partir desse aspecto empírico. Então, podemos definir ciência a partir da seguinte frase: ciência é a busca da unidade na multiplicidade. Então, nós temos o múltiplo na base da pirâmide, a ciência é aquela que vai em busca das leis científicas, da unidade, do uno, nessa multiplicidade. A filosofia possui uma pretensão metafísica, e a ciência possui essa pretensão da busca da unidade na multiplicidade. Com isso, nós podemos também mostrar a diferença de filosofia e ciência a partir do grau de generalidade. Quanto mais geral, mais filosofia, mais próximo à filosofia. Quanto mais particular, menos geral, mais próximo à ciência. Quanto mais geral, mais para o topo. Quanto mais particular, mais para a base. Platão também possuía um sonho dedutivista, de deduzir tudo a partir dos princípios últimos, ou princípios primeiros.
Sabemos que esse sonho dedutivista não é... Claro que Platão foi um dos pioneiros disso, mas sabemos que os autores posteriores, que também são dialéticos, como Hegel, como Marx, também eram bastante dedutivistas. Tá, voltamos novamente para Platão. Platão, com esse sonho dedutivista, pretendia, a partir da dialética ascendente, buscando o topo da pirâmide, tentar implicar tudo. Imaginamos que a dialética, a pirâmide, seja essa folha. Então, nessa folha A4 aqui, nós temos a nossa pirâmide. O filósofo é aquele que implica todo o conhecimento num único ponto e busca este ponto. Então, ao implicar tudo, dobrar num único ponto, nós alcançamos assim o topo da pirâmide. Saímos da pirâmide aberta, com a folha aberta, e chegamos assim no topo da pirâmide. Agora, quando sabemos e temos acesso à fórmula do mundo, nós podemos desdobrar ou deduzir, daí o sonho dedutivista. Bom, gente, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.